Queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula aqui online. A gente vai falar um pouco sobre, vou botar aqui um laser point, sobre a farmacologia da epilepsia, né? Falar sobre os fármacos antiepiléticos, que quem está falando é o professor Alan Grisólia. Bem, o que a gente vai abordar aqui nessa aula? A gente vai falar um pouco sobre o conceito, inicialmente conceito da epilepsia, a classificação dela em função da causa, os tipos, aqui já falando sobre as manifestações clínicas e o tipo de epilepsia, vocês vão ver que são dois grandes grupos, parcial ou generalizadas. Em seguida, a gente vai abordar aqui o mecanismo de ação dos fármacos antiepiléticos, o processo de seleção. Aí vocês vão ver que tem fatores relacionados ao paciente, o tipo de crise que ele desenvolve. E a gente vai abordar aqui 5 fármacos. A gente sabe que até a década de 90 tinha um número ali. E depois da década de 90 disparou, né? Apareceu muitos mais fármacos antiepiléticos. Nessa aula a gente vai falar de 5 especificamente. Fenitoína, diazepam, carbamazepina, fenobarbital e o ácido valproico. Bem, primeiramente bora ver o conceito de epilepsia. Então, aqui nesse texto, né, bora dar uma lida. A epilepsia é um distúrbio cerebral causado por descargas elétricas anormais dos neurônios cerebrais que podem ocorrer em qualquer idade. Não se sabe ao certo o que causa o início, né, o que inicia a crise convulsiva, nem o que leva ao seu encerramento. Ela é caracterizada pela recorrência de crises epiléticas causadas por descargas paroxísticas de neurônios cerebrais, identificadas e classificadas de acordo com a sua descrição clínica, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a epilepsia, se a gente fosse resumir, é uma descarga elétrica descontrolada que ocorre no sistema nervoso central. Em que o paciente vai ter um quadro clínico, isso vai depender muito se ela é generalizada ou parcial, ou qual região afeta. Mas ocorrem essas descargas descontroladas, basicamente isso. A epilepsia ela afeta 3% da população, uma porcentagem, uma prevalência alta, se for avaliar, olha o que ele fala aqui embaixo. Ela é o terceiro distúrbio neurológico, às vezes a gente nem dá tanta, na sociedade não se fala tanto, né, de epilepsia, mas ela é o terceiro distúrbio, perdendo só para o AVC, a doença cerebrovascular, e a doença de Alzheimer. Então aqui então a gente vê que ela tem uma prevalência alta, né? Cerca de 10% da população tem pelo menos uma convulsão durante a vida. Então, a epilepsia ela afeta aí, né, tem uma relevância importante na sociedade. Como ela é classificada? Aqui em relação à causa, né, a gente pode dividir a epilepsia de duas maneiras. Ela é idiopática ou sintomática. Que seria idiopática, né, quando não há uma evidência de causa anatômica específica para as crises. Por exemplo, o paciente aí não teve um traumatismo e a partir daquele traumatismo ele passou a ter convulsões ou uma neoplasia. Ou seja, quando o paciente passa a desenvolver epilepsia sem uma causa aparente, a gente diz que é uma epilepsia idiopática, né? Ou o diagnóstico pode ser epilepsia idiopática ou criptogênica ou primária. Ou seja, quase que genética, você tem ela é herdada, né? E o distúrbio aqui é bioquímico, bora dizer assim. Talvez alterações em receptores, em enzimas. Então, ele é molecular tudo. Então, você diz que o paciente tem uma epilepsia idiopática. Essas crises podem resultar de uma anormalidade herdada no sistema nervoso central. Nesse caso, os pacientes vão ter que ter um tratamento crônico, né, dos fármacos anticonvulsivantes ou um estimulante vagal. E assim, a maioria dos casos, aqui é a última frase, paciente epilético são idiopáticos. E você tem uma outra classificação chamada sintomática, que é aquela que o paciente desenvolve
crises epiléticas a partir de uma outra condição. Por exemplo, inúmeras causas, como o uso de fármacos, podem desencadear crises, tumores, traumatismo encefálico, hipoglicemia, infecções do sistema nervoso central, como meningite, retirada rápida do álcool em um indivíduo alcoólatra, então ele tem uma síndrome de abstinência que pode evoluir até para uma crise epilética, uma convulsão, que pode desencadear a crise. Então são inúmeros fatores, né, que podem levar. Então nesse caso você diz que é uma epilepsia sintomática. Quando ocorre duas ou mais convulsões, o paciente pode ser diagnosticado com uma epilepsia sintomática ou secundária. Em alguns casos, a causa de uma convulsão simples pode ser determinada e corrigida. Aí, nesse caso, o paciente não precisaria fazer um tratamento para a vida toda, né? Já feito aqui você, por exemplo, um tumor, você retira aquele tumor, o paciente pode não vir mais ter convulsão. A neurocisticercose, por exemplo, né, uma das principais causas de epilepsia sintomática ou epilepsia secundária. Às vezes, não tem como você retirar aquele cisto, então aí o paciente vai precisar fazer um tratamento crônico. Mas assim, às vezes, quando você consegue retirar essa causa, sim, ele não precisa fazer um tratamento. Em outras situações, né, os fármacos anticonvulsivantes podem ser administrados até que a causa primária das crises seja corrigida. Às vezes ela pode ser corrigida e às vezes não. Então aí quando você tem causas, como eu falei aqui, por exemplo, febre muito alta, aí o paciente desenvolve uma crise epilética, principalmente criança, você chama uma epilepsia sintomática ou secundária. Muito bem. Essas crises epiléticas, elas podem ser classificadas de acordo com as manifestações ou como ela afeta o sistema nervoso central. Então você divide aqui mais duas maneiras, mais dois grupos, né? Podem ser parciais ou generalizadas. Bora ver aqui as parciais. Como o próprio nome indica, né, que a gente vê aqui nesse eletroencefalograma, a parcial ela afeta apenas uma pequena região do cérebro. Ela fica focalizada ali naquela região, enquanto que a generalizada não, ela afeta todo o sistema nervoso central, se propaga em todas as regiões do cérebro. Então aqui, a parcial ela envolve somente uma porção do cérebro, como eu acabei de falar para vocês. Normalmente um lobo ou um hemisfério. Os sinais de cada tipo dependem de que local a descarga ou as extensões de atividade elétrica se espalham nos demais neurônios. Ou seja, dependendo da região, ele pode ter sintomas bem diferentes. Em geral, na crise parcial, né, o paciente continua consciente. Mas vale ressaltar que a crise parcial ela pode evoluir uma crise generalizada, crônica, tônico-crônica. Então, uma parcial ela pode se tornar uma generalizada. Dentro da parcial, a gente tem a chamada parcial simples. Essas crises são causadas por um grupo de neurônios hiperativos, bem localizados, né, com atividade elétrica normal. Ou seja, confinada a um local do cérebro. Então, ele fica bem ali, bem localizado, e vai apresentar um tipo de sintoma relacionado àquela região que ele está localizada. Vou marcar aqui para vocês. Confinada a um local do cérebro. A descarga elétrica não se alastra e o paciente não perde a consciência. Então, isso aqui é uma característica. Paciente com epilepsia parcial simples. Com frequência, os pacientes apresentam atividade anormal em membros, em um dos membros, ou um grupo muscular, né, controlado pela região cerebral, que apresenta o distúrbio. Eventualmente, pode apresentar distorções sensoriais. E a atividade pode se alastrar simples. A crise parcial simples ocorre em qualquer idade. Como ele está mostrando aqui, você tem um foco que ela pode vir ou não se alastrar, mas ela fica ali bem restrita em uma determinada região. Que tipo de sintoma ele vai ter? Aí depende de que região a gente está falando aqui. Por exemplo, aqui tem alguns exemplos, né? Lobo frontal
tremores num determinado músculo. Lobo occipital, você tem alucinações de luzes, flashes. Lobo parietal, dormência e formigamento em uma parte do corpo. Temporal, você tem alucinações de imagens e comportamentos repetitivos, caminhada em círculos, são situações que podem acontecer. Então, você vê que os sintomas aí são bem diferentes, dependendo de que região ali tem uma atividade elétrica normal, né? Lobo temporal anterior, movimentos de mastigação. Profundo, alucinações intensas de odor agradável ou desagradável. E assim vai, né? Muitos outros tipos de alterações de acordo com o local que está acontecendo aquela crise. A parcial ela pode se tornar uma parcial complexa, tá, gente? Essas crises parciais provocam alucinações sensoriais complexas. Ela não chega a ser uma generalizada, mas ela começa a que era focal, ela começa a atingir aqui as áreas ali próximas. A disfunção motora pode envolver movimentos mastigatórios. Diarreia. Peraí, rapidinho, deixa eu botar aqui. Não, não é isso que eu quero. Ficar aqui com laser. Diarreias ou micção, né? Então, ela, além do sensorial, ela passa a ter algumas alterações de movimentos. Nesse caso, a consciência já se altera. A crise parcial simples pode se alastrar, tornar-se complexa, então evoluir para uma convulsão generalizada secundária. As crises parciais podem ocorrer em qualquer idade. Então a gente vê que tem uma parcial simples, que ela é mais localizada, que ela pode ir para uma parcial complexa, que já vai envolver outras regiões, que pode continuar evoluindo até uma crise generalizada. As crises parciais, elas são... Deixa eu ver se eu consigo acessar essa caixinha aqui. Ah, não estou conseguindo, que pena. Deixa eu ver aqui. Não, vou voltar. Então, as crises parciais, elas podem evoluir. E a crise parcial é muito interessante. Existem muitos... Vamos ver aqui rapidinho. Ah, consegui. Não sei se depois eu vou conseguir voltar, olha, mas tudo bem. As crises parciais, elas são muito interessantes. Então, eu vou abrir um parêntese aqui para a gente... Uma conversa rapidinha, a gente já vai retornar para a aula. Elas... Por esses sintomas, muitas vezes alucinações, alterações visuais, existem muitos relatos na literatura de muitos casos de pacientes, né? E até assim, a farmacologia, né? E principalmente a farmacologia neurosensorial, ela faz muito parte da cultura, tudo. A gente vê muitos casos, muitos relatos. Então, eu vou indicar um livro aqui para vocês, esse livro do Oliver Sacks, que é um neurologista, né, que descreve vários casos. Tudo. Tem esse livrinho dele que é bem pequenininho, que é um antropólogo em Marte. E ele tem um capítulo lá, uma das histórias, que ele fala um pouco sobre essa epilepsia do lobo temporal, né? Então, alguns trechos para a gente entender aqui, ele conta a história de um paciente, que esse paciente ele tinha epilepsia do lobo temporal. E tinha visões e tudo, então ele descreve um pouco como era isso. Olha, parece provável haver uma mudança súbita. Isso aqui é um trecho do livro, tá? Depois vocês vão dar uma lida lá, para vocês entenderem melhor o que é isso. Profunda do cérebro de Franco. Franco era o paciente dele, sempre que ficava inspirado ou possuído. Certamente, quando eu vi pela primeira vez, tomado por uma visão, ou seja, isso aqui tinha uma alucinação visual, né? Eu notei que seus olhos vidrados, suas pupilas dilatadas. O arrebatamento de sua atenção. Não pude deixar de pensar que estivesse tendo uma espécie de acesso psíquico. Então isso acontece bastante. Existem muitos casos, né? Na década de 50 e 60, essa epilepsia do lobo temporal ela foi descrita como uma síndrome, tá, gente? É chamada síndrome de personalidade intercrises. E hoje já se sabe, né, que essa atividade epilética dos lobos temporais, por exemplo, muitos artistas, né, ou como Van Gogh, Dostoiévski, eles tinham esse tipo de síndrome associada à epilepsia.
Então, o que ele fala lá, para a gente ter uma ideia o que é essa epilepsia do lobo temporal, né? O paciente com epilepsia do lobo temporal apresenta uma manifestação peculiar, mas também restritiva à sua vida emocional. Muitos pacientes ali com uma crescente preocupações em questões filosóficas, religiosas e cósmicas, né? O paciente como se ele tivesse uma alucinação, se fosse revelado para ele coisas que antes ele não enxergava, né? Então é bem interessante se você for pesquisar os casos assim, eles são muito interessantes mesmo na neurociência e na farmacologia, tá? Então se você tiver um tempinho, dá uma lida no livro que vale muito a pena para ver aqui, te ver que, como eu falei lá no início da aula, ele é muito prevalente na população. E aí, claro, as parciais elas podem ter, que são talvez as generalizadas, de maneira geral, que a gente mais conhece, né? Que de cunho popular, você tem mais, digamos assim, quando a gente pensa em epilepsia, a gente pensa na generalizada mioclônica, né? De maneira geral. Mas agora ver aqui um pouco que ela não é só mioclônica, tá? As crises generalizadas podem iniciar localmente, como já falei para vocês, com descargas elétricas anormais em ambos os hemisférios. A crise generalizada primária pode ser convulsiva ou não convulsiva. Os pacientes normalmente apresentam perda de consciência na generalizada. A gente viu lá que na parcial ainda mantém alguma consciência, né? E aqui não. Normalmente ele tem perda de consciência. Aí generalizada a gente pode ter as tônico-clônicas, crises de ausência, mioclônicas. Aí aqui a gente tem o espasmo infantil, o estado epilético, que eu vou falar aqui para vocês. A gente vai ver aqui o que o livro traz de cada um deles. Tônico-clônica, generalizada tônico-clônica, são crises que resultam de perda de consciência, né? Seguida de uma fase tônica, que é a contração contínua, e a clônica, que é a contração rápida e relaxamento. Após crise, né, o paciente vai um período de confusão, exaustão, né? Imagina você ter todos os seus músculos contraídos. Então você se sente extremamente cansado. Ou seja, uma depleção de glicose e estoques energéticos, né? Então o paciente se sente extremamente desgastado. As crises epiléticas de ausência normalmente afetam mais crianças. Essa crise envolve uma perda breve, abrupta, autolimitante de consciência. Em geral, em pacientes de 3 a 5 anos de idade, perdura até a puberdade ou mais. O paciente permanece com o olhar fixo e pisca rapidamente. Então ele está tendo ali, às vezes o paciente desmaia, né? Ele cai, desmaia. Na verdade ele está tendo uma epilepsia de ausência, que dura 3 a 5 segundos. Normalmente a crise, o diagnóstico é através do eletroencefalograma, né? Imagine você está ali com uma criança, ela tem uma crise de ausência. Normalmente os pais levam para o hospital, né? Não sabem o que está acontecendo. A criança simplesmente desmaia, depois vai ser dado o diagnóstico, né, que é epilepsia de ausência. As mioclônicas, essas crises consistem em episódios curtos de contração muscular que pode ocorrer novamente por muitos minutos. Em geral ocorre após o despertar. E você tem contração espasmóticas dos membros. As crises mioclônicas ocorrem em qualquer idade. Em geral iniciam na puberdade ou no adulto jovem. Aí você tem as crises febris, que são crianças que têm sensibilidade, né, à febre. Então, se ela tem uma febre muito elevada, ela pode vir a desenvolver uma epilepsia, principalmente convulsões tônico-clônicas generalizadas, de curta duração. E não necessariamente leva um diagnóstico de epilepsia, mas sempre que ela tiver uma febre, ela vai eventualmente desenvolver uma crise mioclônica. O estado epilético é quando o paciente instaurou aquele processo. Então ele tem ali 2 ou mais crises sem recuperação plena da consciência. Então ali tem que se fazer um tratamento farmacológico imediato. A gente vai ver daqui a pouco qual a melhor indicação farmacológica para esse tipo de estado. Nesse caso, as crises podem ser parciais ou generalizadas, primárias, convulsões ou não convulsiva. O estado epilético é ameaçador, né, à sobrevida e exige um tratamento de emergência.
Então tem que intervir farmacologicamente imediatamente nesse paciente. Bem, a gente vai parar aqui, né? Eu vou aguardar vocês no próximo vídeo, quando a gente vai começar a falar mesmo do tratamento farmacológico. A gente vai começar a falar do mecanismo de ação. Então, bom estudo e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Só que até mais, gente. Um abraço.